Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Marco 4.0 Podcast, que é o meu podcast. Meu nome é Dr. Marco Ferreira, trabalho com psiquiatria e saúde mental. E hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Caio Ramalhães, que é médico, trabalha com longevidade e hormonologia, proprietário da clínica Cronos, é só Cronos. Cronos Longevidade. Cronos Longevidade, e é o nosso convidado de hoje. Caio, bem-vindo ao show. Marco, prazer enorme estar aqui, né? Eu que já rasguei elogios para você várias outras vezes, né? E mais uma dessas coincidências da vida, né? A gente ter se encontrado. Muito feliz de estar participando desse projeto incrível que você está fazendo, né? Eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa daqui, muita coisa produtiva. Perfeito. Eu vou começar aqui introduzindo a nossa conversa de hoje com uma citação de um poeta romano, ali do 1º século depois de Cristo, que é a famosa frase mente sã, corpo são, que eu acho que é o que vai nortear o nosso bate-papo de hoje. Eu queria começar... hoje a gente vive numa sociedade que vive mais, mas não sei se vive melhor. É uma dúvida que eu tenho. Eu não sei se morrer mais tarde significa morrer com qualidade. E você trabalhando com o foco da sua atuação na medicina sendo longevidade, o que seria longevidade? Por que um médico trabalharia com longevidade? Assim, só para o pessoal entender qual que é a sua área de atuação. Tá, Marcão, vamos lembrar o seguinte, você falou tudo, né? A gente está vivendo uma sociedade que vive mais, mas claramente, nitidamente, a gente vê que não vive melhor, né? A gente tira isso pelos, né, os centros de terapia intensiva cada vez mais cheios, né? E aí a longevidade ela vem de uma necessidade, né? De uma necessidade mesmo das pessoas. O que a longevidade faz? O grande objetivo da longevidade não é fazer com que as pessoas vivam mais, mas fazer com que elas vivam melhor. É ser jovem, Marcão, o mais velho possível, né? A questão não é a gente chegar aos 100 anos, mas como a gente chega a esses 100 anos. Então, a gente tem exemplos hoje de pessoas que chegam aos 100 anos, né, mas que tiveram, por exemplo, um acidente vascular cerebral aos 60 e aí passaram os últimos 40 anos da vida dentro de um hospital, né? Enfim. Então, o que a longevidade veio percebendo e o que a gente resolveu integrar à sociedade? A gente resolveu modificar e começar a tratar as pessoas pelas suas necessidades. A doença, Marcão, ela é sempre algo que acontece em decorrência de uma alteração, de uma mudança que acontece no nosso corpo. E com o passar do tempo, né, e com essa sociedade que a gente vem vivendo, que mudou a estrutura alimentar, que mudou a estrutura, né, até a disposição à luz, por exemplo, a gente passou a viver mais tempo, mas de maneira mais sintética, tratando doença e não saúde. Então hoje as pessoas estão vivendo mais, mas não porque elas estão saudáveis, porque a gente aprendeu a tratar a doença dessas pessoas. Então o que a longevidade faz? A longevidade veio para mudar isso. Eu não estou interessado em curar as doenças, eu estou interessado em tratar a saúde dessas pessoas. Perfeito. Então a ideia é que a sociedade envelheça, mas envelheça com qualidade de vida, né? Ótimo. Eu estava dando uma coisa muito interessante que eu dei uma olhada sobre longevidade, né? É a diferença entre, isso é uma curiosidade, a diferença entre a idade biológica e a idade cronológica. A cronológica é de tempo, tá, gente? A idade dos anos que você tem. Eu, por exemplo, tenho 34 anos. Mas não significa que seja a minha idade biológica. Como é que funciona isso? Assim, é diferente? Exatamente isso. Marcão, é bem diferente, né? Então, como você falou, a idade cronológica é a idade que esse indivíduo tem, a idade que ele tem lá na identidade dele. E essa idade, né, ela é relativa a tempo. Só que o nosso metabolismo, Marcão, ele não sabe o que é dia, o que é mês e o que é ano. Ele não vai esperar o nosso aniversário para envelhecer. Ele vai envelhecer de acordo com todos os estímulos que a gente dá para ele. Então, a maneira como come, como dorme, como se estressa, se faz atividade física ou não. E aí hoje está muito em alta para a gente entender essa idade cronológica, né?
os marcadores dessa idade biológica. Então, quais são os marcadores? A gente hoje tem uma série de exames, né, nos quais, nesses exames, a gente, diferente do resultado laboratorial comum que a gente está acostumado a analisar, né, através daquele valor de referência do laboratório, a análise de biomarcadores que a gente faz hoje, que é uma análise que a gente faz lá na Cronos, então a gente vai pegar esses resultados de exame e a gente vai estipular um marcador de idade biológica para aquele resultado. Esse resultado aqui equivale a uma pessoa de quantos anos? Não quero saber se esse valor está dentro do valor de referência do laboratório. Quero saber se é equivalente a essa idade. Então, a idade... Vocês conseguem ver a idade do corpo, então, não necessariamente o que está na identidade. Não, a gente consegue ver a idade biológica. Tá. Né? E aí a gente vê uma diferença enorme. É muito comum eu ter um paciente de 30 anos, mas com uma idade biológica de 40. Ou seja, com um envelhecimento muito mais rápido, muito mais veloz do que o da idade cronológica. Uhum. E qual foi o pior que você já viu, assim? Acho que Nossa, o pessoal está te tem... perguntando aqui. Eu tenho um caso, inclusive, bem recente, eu até coloquei lá na nossa página do Instagram, de um paciente que ele tinha uma diferença de idade biológica de 11 anos em relação à sua idade cronológica, né? E é uma diferença muito grande. Sim. E se você for parar para pensar... E aí, qual a importância da gente saber a idade biológica? A medicina ela é baseada, né, em epidemiologia. Uhum. Então, a gente sabe que pessoas, né, entre 40 e 50 anos estão mais suscetíveis a determinadas doenças. Pessoas de 50 a 60, outras doenças. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem 40 anos, mas com uma idade biológica de 51 anos. Uhum. Na medicina tradicional, a gente pensaria que essa pessoa é suscetível a doenças de 40 a 50. Sim. Quando, na verdade, a idade biológica dela, de 51 anos, coloca ela, né, mais suscetível a doenças entre 50 e 60 anos. Entendi. Então, pela epidemiologia hoje, a gente consegue se antecipar, mas o problema é que a gente está se antecipando pela idade errada. Entendi. Tem um norte-americano chamado Brian Johnson. Uhum. Ele tem 40. Você já ouviu? Você conhece ele? Não? Não conheço. Tá, o Brian Johnson é um americano. Eu acho que ele deve ser milionário, porque o investimento que ele faz por ano... Torres, escuta essa. O cara investe 2 milhões de dólares, que seria um pouco mais de 10 milhões de reais por ano. Ele tem 45 anos, mas o objetivo dele é fazer com que a idade biológica dele chegue a 18. Então, em teoria, ele é um cara de 45 anos que... Aí a rotina dele vai basear... Vai girar em torno de fazer atividade física todo dia. Sim. A alimentação dele... Ele é vegano, então ele come basicamente legumes, todos no vapor. Ele não bebe, não consome álcool, por exemplo. Dorme cedo todo dia, acorda cedo todo dia. E ele faz um investimento de mais de 10 milhões por ano na tentativa de... Não é nem não envelhecer, é ficar mais jovem. Sim. Isso é possível ou não? Porque, assim, a minha dúvida é... Eu tenho 34 anos. Vamos supor que a minha idade biológica seja de 40. Eu consigo trazer essa minha idade biológica para próximo da minha idade normal ou não? Consegue. Inclusive, é exatamente o que a gente faz. Hoje, o que a gente faz é aproximar essa idade biológica alterada, aproximar ela da sua idade cronológica como deveria ser. Né? Você tem 34. Você tá um garoto, tá um jovem. Com idade biológica, com certeza, tá maior. Mas imagina o seguinte, que o que a gente pode fazer hoje é exatamente isso, é trazer essas duas idades e equiparar essas duas idades. E a gente precisa entender o seguinte sobre a questão do envelhecimento. O envelhecer com qualidade não é tornar a gente imortal. É importante a gente falar isso, né? Porque muita gente talvez entenda, quando a gente fala, né, tornar-se jovem, né, o mais velho possível, veja talvez como um sinal de imortalidade. E não é bem isso, a gente está falando de saúde. Qual é o objetivo, Marcão? Eu ter 34 anos, uma idade biológica de 34 anos, para que eu me mantenha suscetível somente a determinadas doenças. E não a doenças que não condizem com a minha idade. Você imagina você aos 34 anos, por exemplo, ter um infarto. Não é comum. Não é uma coisa rara. Mas uma pessoa de 50 anos, mais comum. Então,
eu te trago para uma suscetibilidade de doenças infinitamente menor. Mais sobre o envelhecimento, né? Quem determina o envelhecimento, hoje a gente tem, Marcão, especificamente como saber determinar a velocidade com a qual uma pessoa envelhece através da leitura dos telômeros dessa pessoa. Uhum. Então, os telômeros, gente, para quem não sabe, é uma abazinha que a gente tem lá nos nossos cromossomos e que a gente sabe hoje que pessoas com esses telômeros mais encurtados, né, ou seja, têm maior probabilidade, estão envelhecendo muito mais rápido. Então hoje isso é um teste real, possível, totalmente realizável, no qual a gente consegue detectar o envelhecimento de uma pessoa. Uhum. Tem um livro chamado A Culpa é dos Telômeros. Você já ouviu Sim, esse já. livro? Ele fala justamente sobre isso. Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção num mini documentário que eu vi sobre a Uhum. vida dele é que ele toma mais de 100 comprimidos Uhum. diariamente. Sim. Reposição vitamínica, hormonal Uhum. e etc. Quando eu vi aquilo, eu fiquei na dúvida. O que me veio à mente, Uhum. que eu acho que é o que vem à mente de qualquer pessoa que está Uhum. assistindo, é o que ele está repondo ali, o que é importante repor Uhum. para que ele não envelheça ou até rejuvenesça de Uhum. alguma forma, entendeu? Sim. Eu faço 27. Comprimidos? Todo dia? Só que olha só, primeiro a gente precisa mudar o nosso conceito, né? Porque quando a gente fala de comprimido, de cápsula, a primeira coisa que você vai associar é remédio, Sim, sim, né? sim, Então a sim. pessoa, não é remédio, né? É diferente. As reposições baseadas em necessidades, né? Elas são fundamentais. Por que ele faz tudo isso de cápsula? Eu tenho certeza que ele tem esse conhecimento. Por exemplo, a gente hoje repõe as vitaminas e os minerais, mas por quê? Mas eu me alimento muito bem. Uhum. Mas por que eu estou repondo isso? Porque hoje, Marcão, com essa nossa sociedade onde a gente tem um consumo extremamente exagerado, os alimentos são pobres. Os alimentos não são mais a fonte de energia, a fonte de mineral, a fonte de vitamina que eram há anos atrás. Uhum. O nosso solo mudou. Com essa quantidade de produção, você acha que o nosso solo vai ter zinco suficiente, selênio suficiente com essa produção exagerada? Isso não acontece, não, a gente não tem tempo para isso, não tem tempo hábil para isso. Então o alimento empobreceu. Então quando você faz, né, o que parece ser um exagero em relação à quantidade de cápsulas, né, eu já não acho que 100 talvez seja algo tão saudável assim. Mas, né, até porque eu não acho que alguém tenha tanta necessidade. Mas, por exemplo, eu falo por mim. Né, essa reposição que eu faço das vitaminas e dos minerais é fundamental. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiquei doente, ou que eu me senti cansado, ou que eu, né, me senti vulnerável a alguma doença. Óbvio que isso pode acontecer, mas é menos provável. Uhum. Então, acho 100 cápsulas demais, mas essas reposições elas são fundamentais hoje em dia. Perfeito, entendi. Doc, inclusive, esse rapaz que você falou, esse senhor, na verdade, eu acho. É 45 anos. 45 anos. É O um nome dele jovem é. senhor. Jovem só Ele é com um Brian Johnson. Isso. Quem tem 10 milhões para gastar por ano, não tem. 2 milhões de dólares. É. E o negócio é que agora ele está tentando fazer vamos dizer, uma hemoterapia com o sangue do filho de 18. Aí, ó, é. A gente pode comentar. Ele montou na casa. Bom, pelo menos é que ele fala, né? Na Aham. casa dele tem toda uma estrutura ali com ultrassom, uma equipe médica. Ele é avaliado assim, todo dia, o dia inteiro. E agora ele tá pegando o sangue do filho e aqui tá tomando dizendo, ó, shot do sangue do filho. Aqui, americano que gasta mais de 10 milhões por ano para parecer ter 18 anos vai começar a trocar o seu sangue com o próprio filho de 17 anos. Aí, ó. Gente, eu ia falar fica a dica, mas não fica não. Vamos esperar, vamos ver o que vai dar, ô Torres. Se ele realmente ficar mais novo... Enfim. Uma coisa que ficou muito em voga, né? Que você entrou agora na parte de suplementação, a gente pode chamar... Sim. Vamos chamar dessa forma, né? Suplementação. Uma parte... acho que uma grande parte dos médicos entendem que a suplementação ela é necessária só se você tiver um déficit, né? Eu entendo que tem coisas que você não vai conseguir dosar, não vai conseguir entender de que forma tá, né? Então, em teoria, você vai repor um hormônio ou uma vitamina só se você tiver carência de.
E aí, fazendo um link com a nossa dieta, a nossa nutrição de forma em geral, tem muita gente que tem carência nutricional por problemas relacionados ao glúten, por exemplo. Uhum. E o glúten, recentemente, esse final de semana agora, eu fui numa loja de doce, e a loja é muito conhecida, inclusive os doces são super caros, porque não contém glúten. Sim. Eu, particularmente, não gosto, mas para mim eu não consigo entender qual a diferença de alimentos que tem glúten, não tem glúten, se são mais gostosos, não são mais gostosos, e se vão me fazer bem ou não. O glúten faz bem, não faz bem, todo mundo pode comer, não é todo mundo que pode comer, o impacto disso na nossa vida mais longeva, né? Faz diferença ou não? Olha, faz. Mas, de novo, a gente precisa trazer, Marcão, a gente precisa entender isso sobre essa individualidade. O problema é que hoje a gente está começando a generalizar demais. Eu acho que o perigo está aí. Isso confunde um pouco a cabeça das pessoas, né? O glúten é um vilão. Calma, não é bem assim. Vamos entender primeiro como é que esse glúten atua no nosso corpo, né? Então, primeiro a gente entender o seguinte, o glúten ele vai ser uma molécula do trigo que ela é inabsorvida, né? A gente não consegue quebrar o glúten, esse é o grande problema. Então, algumas pessoas têm uma doença, né, que é a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, essa pessoa não absorve glúten de maneira alguma. Isso é uma doença, né? Ok, mas todos nós somos incapazes de digerir o glúten. Esse glúten, né, essa molécula do glúten não absorvida, né, ela vai gerar lá no nosso intestino, Marcão, uma resposta inflamatória. O nosso corpo cria antígenos para esse glúten não digerido. E aí é que começa a ter o problema, porque se eu começo a ter um aumento dessa exposição no meu intestino ao glúten, eu tenho um aumento da resposta inflamatória. Ah, entendi. E eu passo a criar, eu passo a me tornar, né, o que a gente chama de inflamação crônica subclínica. Ou seja, aquela inflamação que ela está acontecendo ali em decorrência, né, no caso do glúten ao intestino, todo mundo em algum momento vai sofrer as consequências dessa inflamação causada pelo glúten. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, de novo, a gente pode cortar, a gente deveria cortar o glúten da dieta? Não. Porque junto com a alimentação e junto com o alimento que contém o glúten, que é o trigo, existe um benefício. Né? O alimento, né, o trigo em si, os alimentos nos quais a gente contém o glúten, são alimentos que são fundamentais e funcionam como probióticos. Ou seja, né, lembrando, lá no nosso intestino, para quem não sabe, a gente tem bactéria boa e bactéria ruim. Então, ali é um verdadeiro darwinismo bacteriano, né? O mais bem adaptado sobrevive. Perfeito. Então, a gente tem que entender que essas bactérias boas também precisam de bons alimentos. E aí, a grande maioria dos alimentos, não vou falar todos, mas a grande maioria, vão atuar de maneira como probióticos para o desenvolvimento das bactérias boas. E alguns deles contêm o glúten. Então, outro detalhe sobre o glúten, que a gente tem que lembrar. O grande problema também do glúten hoje é o nosso glúten, né? O nosso glúten modificado geneticamente. Entendi. Ele não é aquele mesmo glúten, né, que a gente via, né, que era desde lá, né, de 2000 anos atrás o glúten mudou. A gente modificou esse glúten para adaptar ele para o nosso clima, né, para que esse fosse um glúten, né, que não tivesse uma safra que adoecesse. Então, isso modificou o glúten. E esse glúten se tornou cada vez mais um alimento do qual o nosso corpo não consegue fazer a quebra desse alimento. Entendi. Então, em resumo, o trigo modificou, o glúten modificou, Sim. e hoje a gente pode sofrer as consequências do consumo de um trigo modificado e o impacto do glúten nesse contexto todo. Falando do intestino, também é algo que hoje é muito discutido, né? O segundo cérebro ou as produções hormonais ali de serotonina acontecem em sua maior parte em termos de volume no intestino e etc. Para quem não sabe, a gente tem alguns metros de intestino dentro do nosso abdômen. Obviamente é um órgão fundamental para que a gente consiga sobreviver, né? Onde passa toda a comida, todo o alimento, toda a água que a gente bebe, saliva e etc. Mas hoje se discute muito a função e a importância do intestino
no funcionamento do nosso organismo de forma geral, inclusive na saúde mental. Sim. Como é que funciona isso pensando em viver mais? Assim, eu tenho que cuidar do meu intestino, tem um impacto assim, o intestino ele tem impacto na minha vida de forma geral, assim, não? Marcão, quantas vezes você já ouviu aquela frase, você é o que come? É, Muitas, né? E já falei muitas vezes também. Vamos Hoje, melhor- por exemplo, hoje eu sou um donuts, que eu acabei de comer um antes de vir aqui. A gente vai falar de desbiose mais para frente. Tá bom. A gente precisa reformular essa frase, né? Você não é o que você come, né? Você é o que seu intestino absorve. Você pode comer o que você quiser. Não necessariamente seu intestino vai absorver isso da melhor forma. Então, essa história de que o intestino é o segundo cérebro, ele é o primeiro. Né? O intestino ele tem capacidade de produção de serotonina, né? E aí, gente, lembrando o que é a serotonina? Neurotransmissor da alegria, prazer, felicidade, saciedade, né? E neurotransmissores, gente, é a maneira como os nossos neurônios se comunicam, né? Então, imagina que essa produção de serotonina, ela começa lá no nosso intestino, da seguinte maneira, né? Primeiro a gente vai absorver aminoácido, que é um triptofano, né? Esse triptofano ele precisa ser convertido em penta-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP, também de origem intestinal. Depende de uma vitamina chamada B6 para ser convertido em serotonina. E aí, Marcão, se eu tenho um intestino que não funciona, se eu tenho, por exemplo, um intestino inflamado por essa influência do glúten, ou a influência dos anti-inflamatórios também, né? O anti-inflamatório vai modificar, né, a permeabilidade do intestino. O anti-inflamatório que a gente compra na farmácia, O você tá anti-inflamatório, falando, tá? né? Esse anti-inflamatório não esteroidal, né? O ibuprofeno, né? O cetoprofeno, nimesulida, todos esses. Então, tudo isso vai modificar a maneira como o nosso intestino absorve. Nosso intestino é uma grande barreira, né? Um grande filtro ali, né? De células que absorvem, são células que, para que haja um bom controle daquilo que passa pelo intestino, esse intestino ele precisa estar íntegro. Então, quanto mais inflamação a gente tem no intestino, maior a permeabilidade. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, a depressão é uma doença que pode começar no intestino. A insônia é uma doença que começa no intestino, né, gente? Por que a insônia começa no intestino? Essa serotonina, ela vai ser convertida em melatonina, né? Quando essa serotonina é degradada, aquilo que sobra da degradação da serotonina vai ser transformado num hormônio chamado melatonina. Você já reparou que todas as pessoas que geralmente sofrem com ansiedade e depressão sofrem com insônia? Sim, é uma das primeiras... É uma das primeiras coisas que mudam assim no paciente que chega no meu consultório, que tem sintomas depressivos, ansiosos, é o sono. Sim. Ou dormem muito ou dormem pouco, mas tem alguma alteração relacionada ao sono. Exato. Então, assim, se a gente não entender a importância que o intestino tem, tudo vai começar no intestino. Você não produz absolutamente nada sem que o seu intestino absorva os precursores disso, seja o precursor dos hormônios, né? Sejam os precursores dos neurotransmissores, tudo depende do intestino. Nutrientes, né? Todos os nutrientes que a gente tem, eles têm que passar pelo intestino e serem absorvidos. Exato. E aí eu tenho mais dúvida relacionada a isso. E são dois, não são extremos, mas são divergentes. Um é em relação à obesidade, se a obesidade tem um impacto no funcionamento intestinal, na absorção de nutrientes, assim, meu intestino ele fica mais doente sendo eu obeso. E a segunda pergunta é sobre, que eu acho que tem um pouco de relação, sobre jejum intermitente. Se faz bem, não faz, pensando no intestino, que eu quero dizer, né? Sim. A gente precisa lembrar o seguinte, que a obesidade ela é uma doença. Ponto. Muita gente ainda não entendeu isso, que a obesidade ela é uma doença neuroendócrina hormonal. Então, ela é uma doença multifatorial que às vezes a gente até associa muito, Marcão, até por ignorância, a gente associa muito a um hábito de vida. Pessoa é obesa porque come mal, pessoa obesa... A gente já errou na nossa prática clínica, a gente ouviu isso na faculdade. Sim. Né? Quando a gente estava diante de um paciente obeso, a primeira coisa que a gente fazia era responsabilizar ele. Sim. Né? Dizer, olha, mas você está obeso por culpa sua. E hoje,
eu estudo muito a obesidade, eu me empenho muito nisso porque eu entendo a necessidade da sociedade, né? Está todo mundo, a gente É uma sociedade obesa. Ponto. Exato, ponto. É uma sociedade obesa, inclusive as crianças. Exatamente isso. Então, peraí, vamos entender essa doença. Vamos entender por que isso acontece. A obesidade em relação ao intestino, vamos lembrar o seguinte, se eu tenho já lá no meu intestino uma má absorção de diversos nutrientes, vamos falar da própria serotonina que a gente acabou de citar como sendo o neurotransmissor da saciedade. Se eu não tenho produção de serotonina, como fica a saciedade desse paciente? Então, digamos que esse processo inflamatório começa assim, talvez, de hábitos alimentares. Era uma pessoa que se alimentava mal, não praticava atividade física, talvez tenha criado uma resistência à insulina. 99,9% dos pacientes obesos têm resistência à insulina, os que não têm vão adquirir em algum momento. Sim. Né? Então, vamos imaginar que essa inflamação começou toda ali no intestino, gerou um processo inflamatório, uma série de respostas inflamatórias. Aí a gente vai ter alteração, por exemplo, de um hormônio chamado cortisol, que temporariamente cria uma resistência à insulina, fazendo com que esse paciente simplesmente não consiga absorver a glicose como fonte de energia e acumule essa glicose como lipídio dentro do adipócito, dentro do hepatócito, fazendo esteatose hepática, na corrente sanguínea como triglicerídeos. Então, essa inflamação, a grande parte dos pacientes, a partir do momento que você colhe a história deles, você começa a ver que esses pacientes começaram toda a história deles com o intestino. Uma doença criada talvez pelo hábito, né? Sim. Mas, segunda pergunta... Posso só fazer um parênteses? Pode, claro. Você falou que talvez criada pelo hábito, mas voltando no que você falou do glúten, eu não sei, é uma dúvida, tá? Não é uma justificativa também. Mas o acesso que as pessoas têm hoje ao alimento ultraprocessado, pobre em nutrientes, em vitaminas, rico em farinha branca e etc., isso também aumenta a chance de você ter um intestino cronicamente inflamado, em teoria, né? Exatamente isso. A gente tem hoje, então, às vezes não é só o hábito em termos de quantidade, é o que você está comendo, mesmo que seja pouca coisa. Sim. Talvez, né? Sim. A gente precisa lembrar que esse alimento industrializado, ele é feito para alterar a nossa sensibilidade, por exemplo, aos hormônios da saciedade. O glutamato monossódico, por exemplo, presente, né, daquele lindo sanduíche, né, que a gente vê em toda a esquina, ele altera, por exemplo, a liberação de leptina, que é um hormônio da saciedade. Então, o alimento hoje... né? Aquilo que foi criado de alimento, a gente tem que, aliás, Marcão, é até bom a gente pontuar isso. O que é alimento e o que não é alimento. Aquilo que a gente vê hoje no fast food, o sorvete, o sanduíche, a batata, aquilo é alimento. Não é alimento. Aquilo não é alimento. Né? Alimento é aquilo que a natureza é capaz de produzir. Aquilo está modificado. Quimicamente modificado, né? Para que a gente, por exemplo, né, como eu falei do glutamato monossódico, inibir a liberação de leptina. Então, se você não consegue liberar o hormônio da saciedade, você já reparou que esses fast foods você come? Em quanto tempo depois você já está com fome de novo? Minutos. Você come 1, 2, 3, 4, dá mais uma horinha, você come mais um pouco. Isso não é comum. Então, e aí você vai entender que isso não é comida. Tá? Então, essa indústria, a maneira como está sendo feita a indústria alimentícia, ela produziu alimentos que tornam a gente dependente desse tipo de refeição. Então, eles talvez sejam grandes responsáveis, né, por todas essas doenças. Eu não vou falar só da obesidade, não. Não é um exagero falar isso. Parece, às vezes, até um pouco duro, né? Mas não é. A indústria alimentícia cria doenças, né, para que a indústria farmacêutica, né, crie os tratamentos. Sim. Isso não é à toa. Então, sim, são de fato os verdadeiros responsáveis por essas doenças, principalmente a obesidade. Perfeito, ótimo. Aula. E eu queria só que você, se você puder falar para o pessoal que está nos assistindo agora, o que é, porque isso é muito falado, a famosa resistência à insulina ou resistência insulínica. E muita gente relaciona isso com diabetes e obesidade, que é o que a gente vai ver aí no Instagram, no YouTube e tudo mais. Resistência insulínica, diabetes e obesidade. O que é resistência insulínica? E aí depois a gente entra no jejum. Tá,
Perfeito. Bom, primeiro, a resistência à insulina, né? Ou que a gente conheceu como pré-diabetes. Né? O tal do pré-diabetes. Isso é uma coisa, Marcão, que inclusive mexe muito comigo essa questão, uma questão pessoal minha, sobre essa questão da resistência à insulina. O que a gente aprendeu na faculdade sobre isso é tão limitado que a gente se conteve a quando, né, lá na clínica médica pegava, ou na endocrinologia que a gente passou, a gente pegava um paciente com resistência à insulina, né, que era o pré-diabéticos, qual era o nosso tratamento? Nenhum. A gente não tratava esse paciente, a gente esperava ele ser diabético para começar a tratar. Isso é o primeiro erro. E aí é um erro nosso. Né? Mas o que é a resistência à insulina? A insulina ele é um hormônio produzido lá pelas nossas células beta-pancreáticas. E esse hormônio, ele é um hormônio que a gente produz todas as vezes que a gente sente o paladar doce na boca. Marcão, só para você ter uma ideia, só o fato da gente sentir o paladar doce, o nosso pâncreas já passa a liberar a insulina. E aí, isso é normal, tem que acontecer. Isso tem que acontecer. E inclusive uma resposta que acontece aos adoçantes, né? Muita gente tem dúvida, né? Eu tenho resistência à insulina, posso fazer o adoçante? O adoçante também faz liberação de insulina por conta desse fator. Chiclete? Também. Pergunta não é boba, não. Eu perguntaria chiclete isso. Sem açúcar. Chiclete sem açúcar. Faz liberação e faz pico de insulina. Tá. Então, o que esse hormônio vai fazer? Então, você comeu lá o carboidrato, né? E aí a gente fala do carboidrato simples, o complexo, é o doce, é o açúcar, é o arroz integral, o que quer que seja. Colocou comida na boca, você vai liberar insulina. E o que essa insulina vai fazer? Essa insulina é um hormônio, né? Tudo aquilo que a gente come é transformado em glicose. Né? Essa glicose vai para a corrente sanguínea, esse processo acontece lá no fígado. E aí, a partir do momento, né, em que a gente produz essa glicose ela precisa ser absorvida pelas nossas células. A glicose tem que ir para dentro da célula de alguma forma, não pode ficar ali no sangue. De jeito nenhum. Né? A glicose na corrente sanguínea ela não tem uma utilidade. Né? Então, para que essa glicose seja absorvida, né, como fonte de energia que ela vá para dentro das nossas células, a gente depende da insulina. A insulina é um hormônio que modifica a permeabilidade da nossa célula, ou seja, a parede das nossas células se modifica aceitando então a glicose. A glicose é uma macromolécula, é uma molécula muito grande para atravessar essa barreira sozinha. Então, a insulina modifica isso e aí essa glicose ela é apresentada lá para GLUT4, que é um transportador de glicose intracelular. Até aí tudo bem, perfeito. Né? Ótimo, a gente então absorve a insulina, aí essa glicose, né, é levada até a nossa mitocôndria celular, na via glicolítica, utilizada como fonte de energia. Perfeito, é assim que deveria acontecer. O problema, Marcão, é que o nosso corpo é muito inteligente. E ele tenta ajudar a gente o tempo inteiro. Né? Até quando a gente adoece, a gente precisa entender isso. Que às vezes a maneira como a gente adoece é uma tentativa do nosso corpo, de certa forma, de ajudar a gente. Porém, erra na maneira como ele faz isso. Então, por que a gente cria, por exemplo, a resistência à insulina? Então, imagina que a gente aumenta muito o nosso consumo de carboidrato, porque hoje é fácil. Né? Hoje, pelo telefone, a gente pede a comida, não tem mais o esforço. Né? E aí, eu sempre brinco muito com isso, Marcão. As pessoas me perguntam, né? Isso aqui, né? Esse alimento aqui, o que você acha? É saudável ou não é saudável? Volta a 5.000 anos atrás. Você tinha esse alimento, ele existia? Você conseguia plantar, você conseguia caçar, você conseguia colher? Não. Então, não é um bom alimento. Então, imagina o seguinte. Simples assim. Simples assim. Simples assim. E nem a batata, pessoal, nem a batata frita do McDonald's, tá? Essa muito menos. Mas é batata. Não. Mas essa aí não existia. Mas e se a batata frita do McDonald's fosse assada? Continua sendo ruim. Exato. Mas enfim, então imagina o seguinte, a gente acabou nessa nossa alimentação moderna aumentando exageradamente o nosso consumo do carboidrato e do açúcar. Então a gente tem muito mais glicose disponível na corrente sanguínea. Só que em contrapartida, a gente aumentou o consumo aumentou a quantidade de glicose que consome, mas não aumentou a quantidade que gasta. A gente está cada vez mais inativo. Né? A gente fala que é a inatividade física. Você encontra hoje mais pessoas sedentárias. E aí começa a acontecer um desbalanço muito grande entre aquilo que eu consumo e aquilo que eu gasto. Então, meu corpo passou a não utilizar mais a glicose, porque eu não gasto. O corpo percebendo
esse excesso de glicose na corrente sanguínea criou um mecanismo para se defender disso. Por quê? Né? Porque chega uma hora que ele se torna incapaz de absorver essa glicose. Você não está usando isso como energia. Para que ele vai usar? Por que ele vai pegar essa glicose e levar para a mitocôndria celular? Ele não precisa. Então, o que ele fez? A gente começa a criar um mecanismo de resistência à insulina. A gente passa a não responder mais esse hormônio insulina, ou seja, aquela glicose não vai mais para dentro da célula com tanta facilidade e passa a sobrar na corrente sanguínea. Qual é o grande problema disso? Né? O grande problema disso é que as nossas células musculares elas precisam da glicose como fonte de energia. Então, essa pessoa, quando começa a praticar uma atividade física, por exemplo, ela se sente cansada. Ela não responde a isso. Né? Não vai conseguir ganhar massa muscular. 2, o nosso corpo não joga essa glicose fora. Ele vai guardar essa glicose como alguma outra fonte de energia. E aí a gente vai armazenar essa glicose em forma de lipídio dentro do adipócito, em forma de triglicerídeos na corrente sanguínea. A famosa gordura. A famosa gordura. Né? E aí a pessoa está com triglicerídeos altíssimo e não sabe por quê. É a reserva, então. O triglicerídeo, nesse contexto, seria aquela reserva. É uma reserva lipídica, uma reserva energética. E aí a pessoa acha que está com triglicerídeos altos porque come muita gordura. Na verdade, não é isso. Né? Essa pessoa tem uma resistência à insulina. E aí, Marcão, gera uma grande questão que está relacionada às doenças neurodegenerativas, que a gente está tendo um boom, né, dessas doenças agora, né, como Alzheimer, por exemplo. Por que disso? O nosso cérebro não depende da insulina para absorver a glicose. Então, aquela glicose que ela não está sendo absorvida pelos nossos músculos, porque a gente não gasta energia porque a gente tem resistência à insulina, vai ser usada diretamente pelo nosso cérebro. E todas as vezes que a gente usa a glicose como fonte de energia, a gente gera um processo de oxidação. E aí a gente está gerando cada vez mais radical livre para o nosso cérebro. Isso vai aumentar uma coisa chamada placa amiloide, que são essas placas, né? São os nossos neurônios literalmente morrendo por conta do excesso de açúcar. Olha o tanto de déficit de atenção. Quantos pacientes você não recebe hoje com déficit de atenção extremo? Sim, sim. Será que isso não é causado por um excesso de consumo? Peraí, tira o açúcar primeiro. Vamos ver como você se comporta. Porque o cérebro vai ficar extremamente excitado com esse tanto de energia que recebe. Então você pode ter um déficit de atenção ali relacionado ao excesso de consumo de açúcar, né? Ou pela resistência à insulina. Perfeito. As mães que o digam, né? Essa semana uma médica estava no hospital com ela, no consultório, ela estava contando o comportamento do filho dela saindo de um aniversário de criança, depois consumiu um quilo de brigadeiro. As mães sabem do que eu estou falando. Enfim. O colesterol, então, que horas é vilão, horas é, assim, faz bem, faz mal. Qual o papel do colesterol nisso tudo? Tá, perfeito. Primeiro, entender o que é o colesterol. Né? O colesterol não é um vilão, de forma alguma. Né? Nossa, mas o colesterol... Sem o colesterol não haveria vida. Ponto. Por que disso? Porque o colesterol, Marcão, ele serve de matéria-prima para a produção dos corticosteroides. O que são os corticosteroides? São os hormônios derivados do colesterol. E a gente tem uma série de hormônios que são derivados do colesterol. A exemplo, cortisol, pregnenolona, dihidroepiandrosterona, testosterona, estradiol, progesterona, dihidrotestosterona. Hormônio D, vitamina D, é derivado de uma molécula de colesterol, né? E aí criou o grande mito, acho que esse é o maior marketing, talvez, da indústria farmacêutica, uma das maiores mentiras, talvez, da indústria farmacêutica, seja o colesterol como um grande vilão. Associaram o colesterol, né, ao risco de infarto. Perfeito. Então vamos pegar algo que assusta muito as pessoas e vamos achar um responsável para isso. Vamos botar o colesterol. E aí o que foi criado, né, as estatinas, né, para resolver esse grande problema para a gente. Todo um comprimido à noite ali vai resolver o seu problema, né? Em teoria vai resolver, ou vai prevenir doenças cardiovasculares. Exato. E quando você vai ler, né, o próprio estudo de algumas dessas estatinas, né, você vai ver lá a prevalência, né,
de prevenção do infarto, né? Tem uma muito famosa, né? Que é interessantíssimo, né? Ou seja, de cada 100 pessoas, né? Então, entre o grupo placebo, né? O grupo que estava recebendo a medicação, de cada 100 pessoas, no grupo placebo a gente teve 5 infartos, né? Nos que estavam recebendo, né, a medicação, a gente teve 3. Mas aí eles usam risco relativo, né? Aqui morreram 5, aqui morreram 3. Opa, então não, peraí. Então quem estava tomando a estatina teve menos de 50% de chance, teve 60% apenas, né? Previne 60% dos infartos, não, das mortes por infarto. Não, isso é um risco relativo. Se você pegar um número global, não melhora em praticamente nada. E aí você vai ver que 75% das pessoas que infartam não tem colesterol alto. Opa, a gente precisa começar a questionar um pouquinho isso. Peraí, se 75% das pessoas que infartam não tem colesterol alto... Será que ele é o vilão? Será sozinho, que ele é né? o vilão? Né? Então, entender que colesterol é matéria-prima para a produção hormonal. Porque todo idoso tem colesterol alto. Porque a hora que ele começa a parar de produzir hormônio. Ele não vai produzir mais. Ele não produz mais a testosterona, o homem andropausado, a mulher menopausada. Qual desses não ganha uma estatina? Todos ganham, né? Então a gente precisa entender que o uso dessas estatinas está relacionado, inclusive, a aumentar o risco de outras doenças. Porque se uma pessoa que não produz hormônio, né, porque já não tem a capacidade de produzir esses hormônios, recebe uma estatina, ele vai ter menos colesterol ainda. Você está reduzindo mais ainda a matéria-prima para essa produção hormonal. Já tinha pouco, né? Você reduz a... Entendi. E aí o colesterol sobe mais ainda. E aí cria-se um ciclo, né, de manutenção de uma medicação para o resto da vida. E quanto a indústria farmacêutica não ganha com isso? Eles sabem disso também, né? A gente não tá mostrando isso para eles. Eles sabem disso, tanto quanto a gente ou mais. Mas ainda assim a gente vê como prática clínica obrigatória, inclusive, né, a gente usar a estatina. Sim. E você falando agora de envelhecer com saúde, né? O impacto disso tudo que a gente conversou até agora, não no fim de vida, mas ao longo da vida. Uma das dúvidas que me surgiu foi se a mulher sofre mais em relação a essas oscilações hormonais ao longo da vida, assim, porque não é o que eu digo, é o que eu ouço das mulheres, né? A grande diferença entre os homens e as mulheres para as mulheres é que os homens não têm essas oscilações hormonais. E as mulheres sofrem, em sua maioria, principalmente com alteração de humor e comportamento. Você que é mulher, você está entendendo o que eu estou falando. E isso tem relação com a oscilação natural da mulher todo santo mês. Então, assim, na sua prática, e pensando assim, nos anos de vida que, em teoria, a gente vai ter, né, a gente vai viver mais, a mulher ela vai sofrer mais com isso do que o homem ou não necessariamente? Vai sofrer mais. De fato, vai sofrer mais. E a gente vê isso nas nossas pacientes menopausadas. Porque a gente acaba que recebe elas praticamente em conjunto, né? Quantas dessas mulheres menopausadas não sofrem de ansiedade e depressão? Quase todas, né? Eu vejo... eu acho... E você acha que tá relacionado, é isso? 100% relacionado às questões hormonais também. A gente não pode, óbvio, falar que é só isso, a gente precisa entender. Mas sim, as mulheres sofrem mais, desde o começo da vida. Né, desde do início, né, da fase reprodutiva da mulher, a gente precisa entender que a mulher ela vai ter hormônios da fase reprodutiva e que esses hormônios, ao longo do tempo, eles caem. Então, quando esses hormônios caem, que é o período do climatério e menopausa, né, esses hormônios executam funções que vão muito além só da reprodução, só do fato da mulher gerar, né, um filho. Não, esses hormônios são fundamentais. Um exemplo disso, Marcão, o próprio estradiol, por exemplo. Estradiol é hormônio predominantemente feminino. Mas que não está só relacionado ao ciclo menstrual, né? Aquele hormônio que é produzido nos 14 primeiros dias do ciclo menstrual, fundamental na gestação, mas que está, por exemplo, relacionado
a elasticidade da fibra muscular. Fibra muscular lisa. Mulheres com deficiência de estradiol tornam-se hipertensas. Porque, obviamente, se eu tenho um aumento da rigidez da musculatura lisa, sofrem com a hipertensão. Vão sofrer primeiro do que os homens com a questão do colesterol, porque deixam de produzir hormônios, né? O declínio hormonal feminino ele acontece muito mais cedo que o masculino. Uhum. E tem uma outra questão que é muito importante, a mulher conhece seu próprio corpo muito bem. Ela sente. Né? Então, ela sente a queda do estradiol na pele que resseca, no cabelo que fica fino, no cabelo que cai, no ganho de peso, no aumento da circunferência abdominal. Então, a mulher se conhece muito bem. O homem finge muito bem. Então, a queda do libido, né? Principalmente. A alteração no sono, uma deficiência de progesterona, lá no climatério e na menopausa, vai estar inteiramente ligada com questões de insônia. Porque a gente sabe que a progesterona é um hormônio que sensibiliza, por exemplo, a serotonina e, consequentemente, a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a mulher hoje sofre muito com as questões hormonais, seja pelos seus excessos, seja pela sua falta. A gente sabe que na adolescência, a acne, a predominância estrogênica, o aumento do fluxo, a cólica, tudo isso é causado por um desbalanço hormonal. Que é natural. Que não deveria. Tá. A gente não pode tratar isso como sendo natural. Gente, é muito importante a gente deixar isso claro. Nada que traga qualquer incômodo para a gente pode ser encarado como natural. Um exemplo disso, a predominância estrogênica. Aquela menina que tem a disforia pré-menstrual, né? E aí, depois você explica um pouquinho disso. Mas em resumo, são alterações comportamentais ali que a mulher vai ter um pouco antes de menstruar, na fase pré-menstrual. Exatamente isso. É uma TPM de uma maneira extremamente exacerbada, Exato, né? Exagerada. Causada por uma predominância estrogênica, por excesso desse estradiol e, obviamente, pela inibição da progesterona. Então, isso é um excesso. Né? Mas isso é comum? Acontece com uma certa frequência? Sim. A cólica, o aumento do fluxo acontece com uma certa frequência? Né? Sim. Mas a gente tem que considerar isso normal? Não. Não. A gente não pode considerar o sangramento excessivo, o fluxo menstrual aumentado, a cólica. Isso não precisa ser assim. A partir do momento que você tem equilíbrio dos seus hormônios, isso não acontece. Então, a gente não pode normalizar aquilo que incomoda a gente. Isso é uma pergunta que a dona Tata, minha mãe, que provavelmente está nos assistindo agora, ela faria, tá? Porque eu vi a minha mãe sofrendo, talvez esteja sofrendo agora, assim, porque é recente, né? Minha mãe é nova, minha mãe é jovem, né? E ela tava sentindo assim, parece que eu tô caminhando para menopausa, porque eu sinto um calor absurdo, eu não tô dormindo bem, eu tô mais irritada, tô tendo alteração no cabelo, tô mais ansiosa e, enfim, uma série de alterações no comportamento da minha mãe. E eu sugeri que ela fosse para um ginecologista, vai no endocrinologista para entender. Eu, como médico, eu já percebi que ela estava caminhando, só que eu vi a aflição que a minha mãe estava nessa fase. E aí, algumas pacientes me procuram nessa fase, sem entender muito bem o que está acontecendo. Não necessariamente, gente, é um transtorno psiquiátrico acontecendo, é só uma alteração hormonal. A gente tem que entender dessa forma também. Mas aí a pergunta é se toda mulher menopausada ela tem que fazer reposição hormonal ou não, assim. Ou depende dos sintomas. Toda mulher que... Tô na menopausa. Menopausa, gente, parei de menstruar, não vou menstruar mais. Eu preciso fazer reposição hormonal ou não? Marcão, sim. Ponto. Sim. Porque quando a gente está falando de reposição hormonal, a gente também tem que abrir esse leque, né? Quando a gente fala de reposição hormonal, a gente não está falando de um determinado hormônio. A gente está falando de uma gama de hormônios, né? Então, a gente primeiro vai entender essa necessidade. Mas sim, porque a gente tem que entender que a menopausa, ela é o fim da vida reprodutiva da mulher, mas não o fim da vida da mulher. O que a gente vê hoje, né, e que é aceito por algumas sociedades, né, dentro da medicina, é que enquanto uma mulher, por exemplo, ela está em idade reprodutiva e ela produz hormônio, aí ela pode tomar hormônio, ela pode tomar anticoncepcional.
Aí faz sentido tomar um anticoncepcional. Aí ela toma. Aí Tá. as sociedades apoiam isso, né? Olha, tome hormônio, tá tudo bem. Quando a mulher para de produzir hormônio, qual é a primeira coisa que as sociedades dizem? Essa mulher não pode fazer reposição hormonal porque isso dá câncer. Sim, isso é por isso que eu tô te perguntando. É Esse é o uma- ponto, assim. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa começar a entender. Opa, então peraí, quer dizer, então quando ela produz hormônio, ela pode tomar hormônio. Quando ela para e precisa, ela não pode? Então é isso que a gente começou a mudar. Porque veio sim demonizando os hormônios ao longo dos anos. Toda mulher menopausada, enquanto ela quiser ter qualidade de vida, ela precisa fazer reposição hormonal. Tá. Ponto. Isso é indiscutível. O hormônio, ele pode proteger a mulher, inclusive, do câncer de endométrio e do câncer de mama. Né, a gente tem a ação da própria progesterona como sendo um antagonista ao estradiol, que é um grande causador do câncer de mama, a gente sabe disso. Câncer de mama é um câncer estradiol dependente. Então, toda mulher precisa de hormônios. Enquanto ela quiser ter qualidade de vida, sim. Perfeito. Agora falando um pouco dos homens, né? Uhum. O hormônio masculino mais conhecido é a testosterona. Né? A redução, a falha na produção de testosterona acaba tendo um impacto na nossa longevidade? Sim. Com certeza. Né? Os hormônios, de um modo geral, todos são necessários. Tanto em homens quanto em mulheres. Né? O que muda, obviamente, é a necessidade de cada um. Homens produzem 20 vezes mais testosterona do que a mulher. Mas, para o homem, ele é um hormônio fundamental, porque ele vai estar relacionado, por exemplo, ao libido, à massa muscular, né? Esse efeito de aumento de síntese proteica que a testosterona causa é fundamental. Olha o que a gente vê naquele homem mais velho. O quanto ele perde de massa muscular entre a sua fase adulta, né, e a sua fase mais velha. Muito. Então, quando a gente está falando de testosterona para o homem, a gente precisa entender a importância que ela vai ter na qualidade de vida, assim como o estradiol, a progesterona, a estrona, o estriol é necessário para a mulher também. Só que no homem, a testosterona também desempenha um papel protetor contra o câncer de próstata. Que é uma coisa que a gente tinha, né, como mito, né? Testosterona dá câncer de próstata. Você ouviu isso? Eu vi isso na faculdade. Sim, eu vi isso numa aula, né? O professor levantando lá, ele falou, olha só, reposição, testosterona causa câncer de próstata. Meu maior arrependimento na vida foi não ter levantado a mão naquele dia e falar, me diga por quê. Conte aqui sobre isso, né? Que isso não é real. Né? Na verdade, muito pelo contrário. Né? A testosterona é o grande protetor do homem em relação ao câncer de próstata. A partir do momento em que a gente tem a queda da testosterona, a conversão dessa testosterona em dihidrotestosterona, que é o DHT, em estradiol, né, através da aromatização, é que a gente tem o aumento da próstata. Nossa próstata, ela é extremamente, né, rica em receptores de estradiol. Então, se você começa a converter ao longo da vida testosterona em estradiol, você começa a ter hiperplasia prostática porque você está com excesso de estradiol. Entendi. E não testosterona. Testosterona seria um grande antagonista a esses receptores de estradiol na próstata. E aí, obviamente, vai surgir uma dúvida. Eu vou tirar essa dúvida com Torres. Torres, você tomaria testosterona para viver mais? Nossa, para ver mais? Para ver mais, não. Mas para ver melhor, talvez. Boa, gostei. Ele foi Ele inteligente, já aprendeu, né? você viu, né? Ele já... Mas você, por exemplo, pô, chega um cara mais velho, ativo e, assim, como é que você avalia se você vai repor testosterona para o homem que está envelhecendo? Você pede um exame de sangue, vê o nível de testosterona, se tiver baixo você repõe, se tiver alto você não faz nada. Como é que funciona isso, assim? Você faz reposição nos seus pacientes de testosterona? De novo, como é que funciona isso? Marcão, tudo depende da necessidade, não é para todos. Tudo depende da necessidade. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, a avaliação do exame laboratorial ela é limitada. Eu pratico uma medicina onde eu não fico preso a resultados de exame laboratorial. Eu fico preso ao que o meu paciente me diz, né? Como ele se sente, como é que você tá? Como tá o seu dia? Olha, eu tô mais cansado, eu perdi mais massa muscular, o meu libido caiu, o meu cabelo...
são sinais de queda de testosterona muito mais evidentes do que um resultado de exame laboratorial. Porque o exame de laboratorial ele é tão falho, e eu vou pegar só esse valor da testosterona, para a gente ser bem específico, ele era tão falho, porque você tem uma ideia, o valor de referência do laboratório para testosterona é entre 200 e 700. É muito grande, né? A variação é muito grande. Marcão, eu posso ter uma pessoa com 700, né, sem libido, eu posso ter uma pessoa com 200 com muito libido, não posso? Então, o que é mais importante, a clínica ou o resultado do laboratório? A clínica é sempre soberana. A clínica é sempre soberana. É o que a gente aprende na formação, né? É o que a gente aprende na faculdade e esquece de praticar depois, né? Mas a clínica é soberana. Então, a gente não pode ficar preso a isso. A gente tem que tomar muito cuidado com essa nossa avaliação. Hoje, o médico parece que ele se tornou um tratador de laboratório, de resultado de laboratório, não mais de pessoas. Tem alguma coisa errada com essa nossa sociedade médica. Porque quer dizer, então, que eu só trato um paciente. Às vezes a pessoa chega lá para você falando, olha, eu tô cansado, eu tô desanimado, eu não tô me sentindo bem, não tenho mais vontade de viver, não tenho... E aí que você olha para aquele resultado do exame e você fala, ó, seu fulano, mas seus exames estão ótimos. Quer dizer que tá tudo bem com ele? Não necessariamente, né? Isso. Ele já te disse que não tá. Tá. Eu, nesses casos, Marcão, às vezes eu nem olho pro resultado do exame nesse momento. Uhum. Ele chega para mim com aquela necessidade, eu pego aquele resultado. Às vezes ele chega já, né, com o exame pra gente. Eu trouxe o exame. Me conta como você tá. Você pega aquele papelzinho, deixa lá bem guardadinho, porque ele não tem valor mais para mim. O resultado pode estar perfeito. Então, assim, sobre repor testosterona, né? De novo, é uma necessidade. Para todo mundo? De jeito nenhum. Você me pega um garoto de 18 anos que quer fazer reposição de testosterona porque quer ganhar massa muscular. Que é muito comum, né? Que é muito comum hoje em dia. E que aí acabou, inclusive, né, usurpando o uso e a finalidade da medicação. Saiu até agora a resolução, né, do CFM. Renovou a resolução que ele já tinha, na verdade, né, que era proibindo... Em teoria proibiu, né, a utilização de hormônios e esteroides. Sempre foi proibido. Inclusive para fins estéticos e esportivos, Exato. né? Marcão, sempre foi proibido. Isso sempre foi proibido. E eu fui, inclusive, a favor. Eu ia te perguntar isso, se você foi contra ou a favor. Não, eu sou totalmente porque isso gerou uma discussão absurda na comunidade médica, né? Sim. Sobre ser contra e ser a favor. Sim. Assim. Gerou-se, né? Era algo que a gente já sabia, sempre foi proibido. Né? Como assim você pegar alguém que só tem um desejo estético e transformar esse desejo em algo realizável? Não acho que a estética também, né, a gente não é que a gente não tem que se importar, você sabe mais do que eu que a autoestima é fundamental. Uhum. Mas dentro daquilo que a gente busca, a saúde tem que ser prioridade. A partir do momento em que você começa a fazer algo que pode ser mais maléfico do que benéfico, isso já não é mais medicina. Tá errado. Então eu fui a favor da resolução porque era necessário relembrar isso. Uhum. Né? Eu cansei de pegar diversas prescrições criminosas, né, em relação à reposição hormonal, que aqui eu não chamo aquilo não é uma reposição. A gente precisa deixar bem claro isso. Quando a gente faz uma reposição, eu não posso fazer com que eu estou melhorando, estimulando, otimizando algo que aquela pessoa já produz. Eu não estou substituindo. Eu não estou tirando uma coisa e dando outra. Eu estou acrescentando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então, assim, a reposição hormonal, não só de testosterona. Será, Marcão, que às vezes essa pessoa com essa necessidade de uma reposição de testosterona, será que isso não é falta de substrato? Vamos falar de uma pessoa da nossa idade. Né? Não é um cara andropausado. Teoricamente, ele é capaz de produzir a própria testosterona. Será que não é falta de um substrato? Para produzir a testosterona, ele precisa de substrato. Selênio, se faltar substrato, ele não vai... Ele não produz. Testosterona tem que vir de algum lugar, né? A espermatogênese tem que vir de algum lugar. Eu preciso ter substrato para isso. E às vezes é isso. Às vezes essa pessoa não se alimenta como deveria. Então a gente primeiro precisa entender que quando a gente fala da reposição hormonal, talvez eu não reponha diretamente a testosterona para essa pessoa, mas eu estimule ela a produzir. Hoje, grande parte dos meus pacientes não fazem uma reposição direta. Não uso a testosterona gel ou a testosterona sintética. Né? A testosterona sintética em muito menos casos, inclusive.
Mas você usa precursores, você estimula, você otimiza, melhora a absorção do intestino dessa pessoa, por exemplo. Uhum. E aí sim você está, né, estimulando uma pessoa que é capaz de produzir, mas talvez só estivesse faltando um substrato. Você sabe, é interessante você falar disso, que é uma das dificuldades que a gente tem na psiquiatria em relação às primeiras consultas ali, porque o paciente adora um exame. Uhum. Tô sendo bem claro, assim, todo paciente adora o exame. Quando eu sou o paciente, eu também quero o exame, entendeu? Isso é geral, é geral. Então você sentou na frente do médico, a expectativa é que ele te peça algum tipo de exame para descobrir o que você tem. Na psiquiatria eu não tenho isso. Na psiquiatria por quê? Porque eu não consigo ir lá no teu cérebro, coletar parte do teu cérebro para entender como é que está funcionando, como é que está a sua saúde neuronal. O que me atraiu na psiquiatria foi exatamente isso. Por quê? Porque eu tenho que ser um grande investigador, eu tenho que ser um grande detetive. Então, você vai sentar na minha frente e vai me falar o que você está sentindo. Como está teu sono, como está sua energia, como está o seu humor, como está seu comportamento, como estão as suas relações, como está o seu pensamento, a velocidade do seu pensamento, a qualidade do seu pensamento, como é que você está com você mesmo. A partir daí, eu consigo entender como é que está o funcionamento cerebral e a produção e a quantidade de neurotransmissores. Então, o seu comportamento, as suas queixas, o que você está sentindo, para mim é o que mais importa. Eu não consigo dosar nada para que eu consiga fazer um diagnóstico, por exemplo. Então, a psiquiatria clínica quer sentar e conversar com o paciente. Me fala como você está. A partir dos seus sintomas, eu vou tentar entender o que está acontecendo dentro do seu cérebro. Isso, para mim, eu acho fantástico na psiquiatria. Alguns pacientes, eu encontro uma resistência a alguns pacientes, porque eles querem algum tipo de exame. E como a gente estava conversando no início, a maioria dos diagnósticos na psiquiatria são de exclusão. O que eu quero dizer com isso, para o pessoal entender? Toda pessoa que está triste, ou toda pessoa que está com dor no peito, tô com muita dor no peito, tô com falta de ar, tô com tremor, tô angustiada. Eu não vou começar pensando que ela está tendo uma crise de ansiedade. Eu tenho que excluir o que é mais grave, o que é mais urgente. Então, poxa, será que não é um infarto? Será que não é um problema no pulmão? Será que não é um trombo? Será que não é alguma... Então, a gente vai pesquisando coisas mais graves e, olha, a gente pesquisou e não parece ser nada disso. Então, por exclusão, parece ser uma crise de ansiedade. Então, dentro da necessidade de entender o que está acontecendo na mente do paciente, o que eu tenho trabalhando com psiquiatria e saúde mental são as queixas dele. Entendeu? E isso, para mim, eu acho fascinante. Para alguns pacientes, poucos, na verdade. De qualquer forma, o que eu faço na minha prática clínica? Eu geralmente peço alguns exames para entender se a tristeza, se o desânimo, se a falta de energia desse paciente, por exemplo, não é um hipotireoidismo. E eu tenho que entender, porque aí não é comigo, aí é com você. Para ver se essa mulher não está na menopausa, se ela não está tendo uma fase de tensão pré-menstrual um pouco mais grave por desequilíbrio e desbalanço hormonal. Então, eu peço exame laboratorial para meus pacientes, não pensando na psiquiatria. Pensando em ser outras coisas hormonais, a maioria delas são hormonais, principalmente relacionadas a hormônios da mulher e hormônios tireoidianos, principalmente, e no homem até testosterona também, ou outros hormônios, e não na psiquiatria, entendeu? Então, pessoal, quando eu peço o exame para vocês, não é para eu saber se você tem depressão ou não. O exame não vem escrito isso. Não, você está com ansiedade e eu não consigo ver isso no teu sangue. Não é para isso. É para ver se você tem algum outro problema hormonal, porque os sintomas são iguais. Sim. Eu estou falando isso por quê? Porque eu já peguei alguns pacientes que chegaram no consultório com a cara da depressão. Cara da depressão. E aí eu peço o exame lá. Né? Aquele desânimo. Engordei, tô sem energia, não consigo, tô dormindo demais, não quero sair de casa. Aí minha autoestima tá lá embaixo, não tenho mais relação, terminei com meu namorado, tô com depressão. Opa. Peraí, será que não é... Eu sempre tenho que duvidar. Será que não é um problema nativo? Vamos dosar esse hormônio tireoidiano, vamos ver chegar...
hipotireoidismo. E o paciente repõe o hormônio tireoidiano, não comigo, e melhora. Sim. Melhora. Você tem essa vivência na sua clínica, né? No seu dia a dia, de doenças, de transtornos psiquiátricos, humor e comportamento que estão relacionados a oscilações hormonais, por exemplo, ou não? Marcão, o tempo inteiro, né? Mas deixa eu só fazer um adendo aqui à sua fala. É por isso que você é um dos poucos psiquiatras, na verdade, o único que eu indico, né? E aí digo a todos vocês, e você sabe disso, já falei isso para você várias vezes, a psiquiatria, assim como várias outras áreas da medicina, ela é uma área clínica. Ela depende de um bom clínico. O que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? O quanto a sua experiência clínica talvez influencie também nas nossas áreas. Porque, gente, para quem não sabe, tanto o Marcão quanto eu, a gente trabalha em terapia intensiva. Né? Então, a gente vem de uma vivência, né, Marcão, de uma experiência médica que eu acho que faz muita diferença naquilo que a gente faz. Sim, sim. Pesa muito, né? Antes de eu trabalhar com psiquiatria, eu sou médico. Isso é uma coisa que eu falo com meus acadêmicos, assim. Acho que isso serve para qualquer formação, mas é muito comum que o médico saia da faculdade, entre na residência e assim, ele fica um ultra especializado em uma determinada área, mas quando se exige dele um raciocínio clínico mais amplo, geralmente a gente pode não ter. E aí fica aquele jogo de empurra entre as especialidades, assim. Ou eu vou pegar para mim, assumir que é uma depressão e vou esquecer que poderia ser um hipotireoidismo. Aí estou tratando o paciente com antidepressivo e, na verdade, o que ele precisa é um hormônio tireoidiano. Entendeu? Exatamente isso. Você falou tudo, né? A gente foi doutrinado desde a época da faculdade a seguir um caminho. Né? E qualquer coisa fora desse caminho, por exemplo, você quando pensa num hipotireoidismo, talvez um outro colega da psiquiatria pegue, né, um pedido de exame seu, né, o paciente acabou indo lá com ele, enfim, e ele olha aquilo e vai rir. Vai falar, mas olha só, o Marco aqui pediu TSH, T3 e T4. O que é que esse cara tá fazendo, né? Você, quando você é fora da curva, você sempre vai ser tido como errado. Sempre. Né? Mas na verdade não. Olha algo fantástico com o qual você vem fazendo. Quem dera se todo mundo fizer isso. E não falo só de psiquiatria, mas com qualquer especialidade. A gente é médico. Eu não preciso ser cardiologista para tratar uma hipertensão. Isso é uma obrigação nossa. Sabe? Eu não preciso ser gastro para tratar uma gastrite. Poxa, mas a gente vê um empurra, né? Isso precisa acabar. Isso é uma coisa que a gente precisa começar a falar e brigar por isso, né? E aí talvez a medicina integrativa, que hoje eu venho fazendo cada vez mais, e que você está fazendo. Isso que você está fazendo é uma medicina integrativa. Né? Vamos começar a integrar tudo. Vamos parar de ser aquele médico que dividiu o paciente de pedacinho em pedacinho e começar a olhar o todo. Deixa eu olhar para fora daquilo que eu acho que eu sei. Enfim, sobre a questão dos exames, né, que você falou agora há pouco. Mesmo que houvesse, né, que nem a gente estava falando da serotonina. É possível dosar a serotonina? Mas a serotonina que a gente dosa a nível intestinal não é a mesma que chega no cérebro. Sim, sim. Né? A serotonina não atravessa a barreira hematoencefálica. Sim. Mas indiretamente eu consigo imaginar o seguinte, se eu tenho uma serotonina, né, sérica baixa, eu provavelmente tenho uma má absorção intestinal de triptofano, que vai ser matéria-prima para as duas. Perfeito. Mas não existe realmente, não tem como. A clínica precisa ser o nosso grande norteador. Né? Eu te perguntei, você vai poder responder agora. Falando de se você vê pessoas chegando no seu consultório com alguma coisa que te chama atenção, tipo, cara, esse aqui eu acho que eu mandaria para um psicólogo ou para um psiquiatra. E aí, falando disso, eu queria puxar o gancho do sono, da importância do sono, pensando na saúde de forma global, que as pessoas, na minha prática, as pessoas menosprezam o sono. Não têm ideia da importância do sono para a saúde global, né? Para a saúde mental, então, é fundamental, assim. E um detalhe da nossa profissão, né?
mas que isso acaba afetando a sociedade de modo geral, que é a quantidade de luz atrapalhando produção em níveis hormonais e impactando no nosso sono e, portanto, estragando a nossa saúde de maneira global. Sim. Como é que você vê isso assim? Bom, primeiro, sobre né, receber no meu consultório todos os dias pacientes com essa necessidade. E se eu trabalho de maneira multidisciplinar, sempre, para tudo. Eu acho que sozinho eu não consigo resolver nada. Então, por exemplo, quando eu recebo, né, uma paciente que está menopausada, mas que ela tem sintomas de ansiedade e depressão, ok. Isso pode ser hormonal? Pode, mas também pode ser uma questão psiquiátrica, não pode? Sim. É o caminho inverso do que você faz, né? Então eu paro para pensar. Então o que eu sempre faço? Eu encaminho, né? Eu tento trazer o quê? A maior quantidade de acesso, de apoio médico que essa pessoa vai vir a ter. Então, eu encaminho para o psicólogo, né? Enfim, eu encaminho para um nutricionista, eu encaminho para um educador físico, às vezes para ajudar essa pessoa num treino. Mas sempre olhando numa visão multidisciplinar. Eu tento nunca trazer só para mim. Porque eu sei que eu também posso errar. E se eu estiver realmente achando, né? Porque você sendo tendencioso a pensar só em questões hormonais, você está deixando de ajudar alguém. E a gente precisa entender, Marcão, é uma questão do ego, né? O médico, ele, né, a gente vai ter uma matéria, né, na faculdade chamada ego. Vão inflando o nosso ego por 6 anos na faculdade. Exato. E você normalmente termina a faculdade. E o que você pensa, né? Tudo tem que ser eu, né? Eu sei mais. Uma medicina centralizadora, né? Centralizada no médico. Exato. A gente vê isso nas disputas, né, que a gente tinha entre as matérias, né? A clínica médica, a clínica cirúrgica, quem sabe mais. No final das contas, né, a gente precisa entender que a maior importância do nosso consultório é quem está sentado na nossa frente. Perfeito. É o nosso paciente. Então, quando ele entra lá, e eu suspeito que seja algo hormonal, mesmo que ainda eu veja isso num resultado de exame, se eu percebo que tem questões psicológicas envolvidas, não tenha dúvida. Até eu falo que o suporte, né, psicológico, ele é tão importante quanto o suporte hormonal. Perfeito. Porque você vai ter uma reposição hormonal que você pode melhorar os sintomas, por exemplo, dos fogachos, mas ainda assim tem uma demora muito maior. De repente, será que essa pessoa não precisa, talvez, em algum momento, de um antidepressivo, de um ansiolítico? Talvez sim, essa pessoa está sofrendo naquele momento. E aí, sobre a importância do sono. Né? Marcão, o sono ele é reparador. O sono ele é vida. Né? A gente não consegue sobreviver mais de 72 horas, né? Mais de 3 noites sem dormir. Né? Isso é fisiologicamente impossível. E por que isso acontece? A grande função do nosso sono é exercer esse mecanismo de reparação. Então, tudo aquilo que a gente faz durante o dia, né, a gente está ali gastando energia. Marcão, você sabe que grande parte dos nossos hormônios eles não são produzidos durante o dia. A grande maioria dos nossos hormônios são sintetizados durante a noite. Só que isso só acontece quando eu atinjo aquela fase REM, aquela fase do sono profundo. E essa fase do sono profundo, eu acho que eu já comentei isso com você uma vez, a fase REM, ela dura no máximo 20 minutos. Né? Ou seja... Não é a fase mais prolongada do sono, é a fase mais curta. Você tem fase 1, fase 2, fase pré-REM, fase REM do sono. Então, você só consegue produzir esses hormônios de uma maneira eficaz a partir do momento em que você está nessa fase REM. Só que aí a gente tem aquela pessoa que ela acorda várias vezes durante a noite, né? Sofre com a insônia. Ou trabalha à noite, né? Ou trabalha à noite, tem a privação de sono, né? Por conta de trabalho. Essa pessoa ela vai apresentar um comportamento hormonal completamente diferente. Essa pessoa não vai produzir. E é comum eu encontrar, às vezes, pessoas com deficiências, insuficiências hormonais, porque não conseguem dormir. Ela não tem tempo, ela não tem janela de produção hormonal. Não é porque ela tem um problema, uma incapacidade na glândula produtora, ou porque ela tem uma deficiência do substrato. É uma questão de hábito de vida, de rotina, né? E a gente hoje consegue... E aí a questão das 100 cápsulas, né? Você consegue hoje, de maneira artificial, reorganizar esse ritmo circadiano dessa pessoa. Através da melatonina, que inclusive hoje no Brasil você consegue comprar na farmácia em doses bem pequenas
Mas você indicaria a melatonina para uma pessoa, por exemplo, que não consegue dormir ou que trabalha à noite, que eu vejo que são dois perfis de paciente diferentes. Um que não consegue dormir e um que não pode dormir porque está trabalhando, está estudando, etc. Você sugere a reposição ou tomar a melatonina para isso? Marcos, sem a gente entender a necessidade dessa pessoa, eu não recomendo. Eu, por exemplo, eu sou contra a venda da melatonina na farmácia. Tá. Tá? A melatonina hoje ela é vendida como um suplemento. Sim. Melatonina não é um suplemento, melatonina é um hormônio. Sim. E como todo hormônio executa e exerce, né, um estímulo para as nossas células. Então, por exemplo, né, a melatonina que é produzida na nossa glândula pineal regula o nosso ritmo circadiano. É um dos hormônios que regula o nosso ritmo circadiano. Então a gente tem a melatonina, que é produzida e liberada à noite, e a gente vai ter o cortisol, que é o hormônio que sinaliza para o nosso corpo que é dia. Né? E eu tenho uma contrarregulação desses dois hormônios. Quando eu tenho melatonina à noite, eu não tenho cortisol, e se eu tenho cortisol durante o dia, eu não tenho melatonina à noite. Então vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que começa a fazer melatonina porque dorme mal, porque não consegue dormir. Essa pessoa às vezes tem uma rotina super estressante, né? Uma pessoa que vive muito estressada, ou seja, libera altos níveis de cortisol, produz esse cortisol em horários, né, irregulares. O cortisol ele é um hormônio importante, mas ele é cíclico, ele é produzido em horários específicos do nosso dia e ajuda a regular o nosso ciclo diurno do ritmo circadiano. E aí eu começo a fazer melatonina. Né? Quando na verdade o meu problema às vezes é um hipocortisolismo, eu não produzo cortisol na quantidade, então meu corpo não sabe nem quando é dia. Tá. Marcão, se o meu corpo não sabe quando é dia, ele não sabe quando é noite. Eu não durmo porque eu não produzo melatonina, eu não durmo porque ele não tem a menor noção de quando é isso. Então é aquela pessoa que às vezes ela sente muito sono durante o dia, mas à noite ela tá ligada, né, no 220. Isso é uma inversão do ritmo circadiano. Se ela está produzindo melatonina ali e não está produzindo cortisol à noite. Um exemplo de quem trabalha, né, de plantão. Sim. Né, produz cortisol a noite inteira ali, né, num momento, numa situação dentro de um hospital, uma pessoa que trabalha na área de segurança. Sim. E aí ela vai lá e resolve tomar melatonina. Como a melatonina é um hormônio contrabalanceador do cortisol, ela toma essa melatonina à noite, tendo já uma deficiência de cortisol matinal, essa pessoa vai ficar mais cansada ainda. Sim. Porque eu estou fazendo esse mecanismo contrarregulador induzido. Então, não é bem assim que funciona. Tá. Né? Melatonina é um hormônio, precisa ser entendido como hormônio que todos os hormônios exercem uma influência. Sensacional. Então, pessoal, antes de comprar melatonina aí na farmácia, procura o Caio, porque vocês podem fazer besteira. Não, mas é porque é isso, tá ali. E Sim. aí você entra no Instagram, você entra no Facebook, no YouTube e vê, tipo, a relação de, tipo, não consigo dormir, mas não tem receita para comprar um Rivotril, vou comprar a melatonina que tá aqui. E tem muita gente tomando melatonina para isso. Assim, não, disseram que é bom para dormir, essa é a justificativa. Sim. O que eu falo para os meus pacientes em relação ao sono, né? O sono, a história que eu tento contar para os meus pacientes para explicar a importância do sono é a seguinte. O nosso cérebro ele tem 86 bilhões de neurônios. É ainda, talvez, a máquina mais complexa do universo. E a gente tem o iPhone aqui, né? Então, não sei, eu não estou nem fazendo propaganda, mas se quiser me pagar por isso, está tudo bem. Então, a gente tem o celular que é... O iPhone é extremamente tecnológico, mas não se compara à complexidade do meu cérebro, em termos de complexidade mesmo. Volume, quantidade, conexões, processamento, nada vai se comparar ao cérebro. Beleza. Todo dia à noite eu chego em casa, todo mundo faz o quê? Coloca o celular para carregar, o celular passa carregando a noite inteira, de manhã você acorda, ele está carregado 100%, e você utiliza o celular ao longo do dia. Vamos imaginar que você pega o teu cérebro, que é 1 trilhão de vezes mais complexo do que o seu celular, e você não carrega ele à noite. Se eu não carregar meu celular à noite e acordar com ele com 25% de bateria, vai dar 10 horas da manhã, meio-dia, o meu celular não vai funcionar. Os aplicativos vão ficar mais lentos, o celular vai entrar em modo de economia de energia, vai esquentar mais facilmente, ele não vai funcionar de forma adequada e vai pedir uma carga daqui a pouco.
Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu não fico chateado com isso. Eu entendo que o meu celular tem a necessidade de ser carregado. Sim. Quando a pessoa chega para mim minimizando a importância do sono, eu conto essa história. Por quê? Como é que você pega a máquina mais complexa do universo, que é o teu cérebro, você não carrega ele de forma adequada à noite e você quer que ele tenha um pleno funcionamento no outro dia? Gente, isso não vai acontecer. E aí eu pelo menos pego muita gente que não tem quantidade de sono, que são horas dormidas, e não tem qualidade no sono, que é o como você dorme, né? Se você dorme de forma adequada. E chegam no outro dia, acordam cansados, estressados, e aí vai dar meio-dia, 1 hora da tarde, você já não tem energia ali no teu cérebro de forma adequada e você não vai funcionar direito. Sim. Bom. É exatamente isso. Marcão, você falou até uma coisa interessante, qualidade do sono. Muita gente associa, né, o sono bom a dormir mais. Isso é um perigo também, né? Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, dormir mais não vai melhorar o seu cansaço, muito pelo contrário. Né? A gente precisa ter qualidade no sono, se não adianta você dormir, né, a 4, 5 horas da manhã, 1 hora da manhã que seja, né, e achar que se você dormir de 1 da manhã até as 10 da manhã, você vai ter um sono de qualidade. Não vai. Que eu tive quantidade suficiente, provavelmente eu vou ter qualidade também. Não vai, né? Quantidade de horas dormida não é equivalente à qualidade do sono. A gente tem que lembrar o seguinte, para você ter uma ideia, ó, de 8 da noite, né, das 20 às 23 horas, né, cada 1 hora de sono é como se equivalessem a 2 horas de dormida, 2 horas de descanso para o seu cérebro. De 23 a 1 da manhã, cada 1 hora dormida equivale a 1 hora de descanso. De 1 hora da manhã em diante, a cada 1 hora dormida vai equivaler a meia hora de descanso. Então essa pessoa que acha, né, que dormiu 1 da manhã e acordou às 9 e acha que dormiu 8 horas, ela não dormiu 8 horas, ela dormiu 4. Então essa pessoa vai acordar cansada. Um outro fator importante, como eu falei, questão do, né, o cortisol. O cortisol é um hormônio que ele acorda a gente, ele faz um pico matinal ali, né, por volta das 6, 7 horas da manhã. Se eu durmo, eu prolongo a minha liberação de melatonina. Desde que haja ausência da luz, eu prolongo a minha liberação de melatonina. Ou seja, eu inibo o cortisol. E eu vou estar cansado sempre. Né? O hipocortisolismo vai me deixar cansado. Eu vou ser aquela pessoa fadigada. Aquela sensação de que eu durmo, mas eu estou sempre cansado. O famoso cansado. O famoso cansado. Perfeito. Cara, para finalizar, vitamina D. Muita gente quer repor a vitamina D, tem repor, enfim. E é uma coisa que também está em voga, né? As pessoas buscam algum grau de reposição. Dentre as reposições, a gente já falou da melatonina, mas a testosterona e hormônios femininos através do anticoncepcional. Mas a vitamina D é algo que a galera, não, preciso repor. E como é que funciona isso? Assim? Tem que repor, não tem que repor? É importante? O que, que é? Por que, que é importante? Etc. Sim. A vitamina D, Marco, não é uma vitamina, né? A gente chama de vitamina, mas isso foi um erro, né, que a gente criou lá atrás. Na verdade, a vitamina D é um hormônio, né, e é um dos hormônios derivados do colesterol, é um corticosteroide. E esse hormônio, Marcão, para você ter uma ideia, ele executa mais de 2.300 funções no nosso corpo. Então, existe uma ação desse hormônio sobre 2.300 funções. Aí você vê o tamanho da importância que esse hormônio tem. E aí, obviamente, ele é um hormônio em que a produção dele começa através do estímulo da luz na nossa pele. Só que hoje, Marcão, a gente está cada vez menos exposto à luz solar. Né? Mas eu fico dentro da minha sala e a minha sala tem uma janela enorme. A incidência, até o ângulo com o qual a luz bate na sua pele, influencia a sua produção de vitamina D. E é por isso que a gente recomenda para as pessoas, né, que se pegue sol entre 10, né, e 3 da tarde até, por conta da incidência da luz, a maneira como essa luz vai bater na sua pele. Mas enfim, hoje o que a gente vê eu acho que 99% dos meus pacientes têm insuficiência de hormônio D. Sério? É totalmente comum. Mas você acha que isso é por causa da baixa incidência à luz? Principalmente essa baixa exposição à luz solar, em primeiro lugar. E a gente tem um outro fator que a gente tem que levar em consideração. Esse hormônio D, ele é regulado pelo nosso corpo através de outros hormônios.
Então, por exemplo, há uma regulação desse hormônio D, por exemplo, em relação ao cálcio, ao fósforo, ao paratormônio. Né? Então, o paratormônio, por exemplo, né, o cálcio. Né? Hoje a gente faz uma alimentação extremamente rica em leite. Né? As pessoas ainda acham que é um alimento importantíssimo porque precisa de cálcio. Né? Esse excesso de cálcio vai reduzir seus níveis de paratormônio, de PTH. Consequentemente, a gente reduz mais ainda a nossa liberação e estimulação da produção de vitamina D. Então, o excesso de cálcio pode fazer isso. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente fala do hormônio D, porque na minha opinião pessoal, né, não é uma opinião exclusivamente científica, para mim é o hormônio mais importante que a gente produz. Interessante. Indiscutivelmente. Todas as pessoas necessitam desse hormônio. Em qual quantidade? Né? E aí a gente precisa entender a individualidade de cada pessoa. A gente está vivendo uma era que a gente está no momento da intoxicação da vitamina D, né? Você já reparou nisso? A gente está vendo o que eu recebo de paciente. Hoje, nenhum paciente meu, Marcão, tem uma vitamina D menor que 80. Nenhum. A gente considera hoje como parâmetros razoáveis para a vitamina D entre 80 e 120 nanogramas por decilitro. Nenhum paciente meu tem menos de 80. É inaceitável numa fase pós-Covid, onde a gente teve vários estudos, inclusive já estudos concluídos sobre o uso da vitamina D e sobre a influência que esse hormônio teve no Covid, em que a gente viu que pacientes que tinham o hormônio D acima de 80 tiveram uma mortalidade muito menor. O desfecho foi melhor. O desfecho foi melhor. É mesmo, não sabia disso. Exato. Legal. Então, nesse momento, depois de tudo aquilo que a gente viveu, penso ainda que é inadmissível a gente aceitar pessoas com níveis baixos, a gente dizer que uma pessoa com 25... Você acha que uma pessoa com 25 nanogramas decilitro de vitamina D, de hormônio D, vai ser capaz de executar 2.300 funções? Provavelmente não, tá. Vai faltar. Mas, aqui tô sendo bem simplista, né? Mas todo idoso tem que pegar um solzinho de manhã ali, ou não? Vai fazer... Tem que tomar, beleza. Mas com o passar do tempo, ele consegue produzir cada vez menos hormônio D. E só pegar o sol de manhã não vai ser o suficiente, provavelmente ele vai ter que repor em algum momento. Ele precisa fazer essa reposição, quem sabe talvez até de maneira injetável, não só oral. Entendi. A pele, né, a deficiência hormonal também vai fazer isso, a deficiência do estradiol faz muito isso. A pele vai perdendo essa capacidade, né, de produzir esse hormônio D, de começar a estimular essa síntese do hormônio D. Pô, perfeito. Cara, eu queria te agradecer muito pela aula, gente. Foi uma aula aqui de hormônio, longevidade, medicina. E eu acho que o objetivo aqui não é falar mediquês, não é ser extremamente técnico, é fazer com que as pessoas entendam o que pra gente, a gente passa anos estudando isso de forma muito técnica, e o objetivo aqui é trazer esse conteúdo de forma... assim, tem que ser de qualidade, robustez e clareza. Esse é o nosso objetivo. Acho que, poxa, eu quero te agradecer muito pela presença. Eu tenho como costume, já que eu não pago, né, Torres, meus convidados, eu dou presente. Mas um dia, quem sabe? Aí eu quero te dar um livro. Ó, esse aqui é do Jon Kabat-Zinn. O nome do livro é Aonde Quer Que Você Vá, É Você Que Está Lá. É um livro sobre mindfulness, tá? Então, vou aqui, ó, ali, ó. Ela é um livro sobre mindfulness, que eu acho que pode ser muito benéfico para você, mas eu acho que para os seus pacientes também. Pegou? Então, cara, muito obrigado pela sua presença. Quero te agradecer por... Eu queria que você desse as suas redes sociais aí pra galera. Onde é que a gente acha? Como é que a gente marca uma consulta? Como é que funciona isso daí? Então, a gente está lá no Instagram, né? O Instagram da clínica, onde a gente sempre coloca ali conteúdos, né? Os conteúdos são muito bons. A gente já fez alguns ali. Porra, volta e meia eu tô lá tentando entender alguma coisa. O nosso grande objetivo, o meu maior objetivo com a rede social, é exatamente isso, é começar a levar informação de qualidade. Tá tudo muito fragmentado, isso tá perigoso. Né? Então a ideia ali, né, quem quiser seguir a gente lá no nosso Instagram é @cronoslongevidade. Agora soletra aí, porque Cronos não é fácil de escrever. Acho que é Cronos, CHRO. Isso, CHRO. Vai aparecer aí, ó. Tá aí embaixo. Aí. Pronto, aqui beleza, embaixinho show. aqui. Então, Cronos Longevidade, meu Instagram.
Caio Ramalhais, né? Mas o nosso Instagram da clínica é dedicado ao conhecimento, né? Eu só tenho a agradecer pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu acompanho já, né, o seu podcast desde lá de trás, quando você começou a fazer tudo isso. Não é fácil levar conhecimento para as pessoas, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, de esse excesso de informação, você tirar um pouquinho do seu tempo para você esclarecer as pessoas, Marcão, faz com que a gente acabe com a doença que mais mata nesse mundo, que é a ignorância. Caramba! Pô, vamos bater palma pra ele. Bate palma aí, galera, em casa. É isso aí. Caramba, esse é o nosso objetivo. Vamos acabar com essa doença. Né? E você, de fato, é uma pessoa incrível nesse sentido. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Eu quero trazer a sua esposa, cara. Sim, a sua esposa. Ô, Torres, fala pro Torres que a sua esposa trabalha com o quê? Ela faz pediatria integrativa, né? Ela faz a mesma coisa que eu faço, gente, com criança. Olha que genial. Maravilha, eu tenho 3 Minions lá em casa. Aí, ó. É bom já. O Torres, vamos encerrar essa fábrica aí também, né? O leite tá baratinho, pô. Pois é. Nessas horas chega no supermercado, meu Deus, parece que tá na Disney. Não, mas eu vou trazer mais que a gente vai fortalecer o Torres, pô. Obrigado, vou trazer mais gente aí. Galera, muito obrigado. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like, é muito importante pra gente que vocês curtam o vídeo, compartilhem e deixem seus comentários aí, tá bom? Obrigado, Torres. Obrigado, Caio. Forte abraço, pessoal. Fui!